Muito bem, amigos do canal CryptoTrader, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Pessoal, eu estou aqui com o site aqui da Mempool. Esse site aqui ele pega os dados da blockchain e transforma eles em dados. Esse site aqui ele é muito semelhante a esse site aqui, ó. Só que esse site só tem dados. Esse site aqui não tem a figura, né? Não tem o gráfico que a gente consegue ver aqui, os blocos, consegue olhar aqui quantidade, consegue ver as transações, mas está tudo aqui. Você pode colocar uma transação sua aqui, ó, e você vai achar ela dentro do bloco. Você vai achar o bloco dela. Tudo aqui é claro como dia, né? Vamos dizer assim. Tem aqui a Light Network, a capacidade dela, os nós. Se você clicar aqui no gráfico, no caso aí no mapa, você vai conseguir ver a quantidade de nó que tem. Então o pessoal não tem muita informação. Eu estava vendo no Twitter, né? O Koburi falando que o Bitcoin não tem utilidade e tal. Gente, olha isso aqui. Tá? Não tem utilidade do que? Você vai transferir valor monetário, é um numeral. Tá? Você vai pegar $1 e vai comprar em Bitcoin e vai transferir aquele valor em Bitcoin. Em 10 minutos cai na conta da outra pessoa e a outra pessoa transforma em outra moeda. Então ele é um meio de troca, tá? Entre moedas. Ele é um sistema monetário que ele serve como meio de troca entre outras moedas. Então aqui nós temos essa configuração, nós temos os mineradores, tá? No caso aqui o hash do Bitcoin. Você pode colocar aqui o próximo halving do Bitcoin, para você ver aqui, né? É dia 11 de abril de 2028. E tem aqui os blocos que estão na fila. Quando a gente está num topo muito forte, tem um valor muito alto, o Bitcoin está muito em cima, está todo mundo comprando, isso aqui, a fila fica muito grande. Eu já vi mais de 200 blocos. Aqui tem uma fila de mais de 200 blocos. Ontem à noite chegou a ficar com 2, quando eu vi, né? Tava com 2. Agora está com 4. Isso aqui é um vácuo de liquidez, pessoal. Não está tendo, no caso aí, transações, tá? Não está tendo. Então, aqui é o bloco que vai ser minerado, que não foi minerado ainda, vai ser minerado. Aí vai ser consolidado na blockchain, tá? E esse aqui é o bloco que já foi minerado, o último bloco minerado. Tá? Então tá ele aqui, tem a recompensa, quem recebeu a recompensa, o minerador, etc. Né? Mas o que eu quero falar com vocês aqui com relação a isso? Esse vácuo de liquidez joga o preço para baixo. Só que a qualquer momento pode começar a entrar um volume grande aqui de compra, achar um suporte e no caso aí entrar um volume grande de compra. Então nós temos dois cenários, tá? O primeiro cenário que a gente já viu, né? É esse cenário aqui. Ontem eu tinha saído da operação, fiquei fora. Agora eu voltei novamente. Por quê? Porque ele está se mostrando mais consolidado nessa direção de queda. Eu achei que ele ia começar uma alta, igual aqui, ó. Ainda pode ainda, tá? Eu coloquei até uma sombra aqui, ó, mostrando. Teve um mergulho aqui, mesma coisa, ó. Tá? Então eu coloquei aqui que pode ser que aconteça isso. É um dos cenários, tá? Então, se acontecer dele começar a subir aqui, começar a movimentar, eu vou reduzir minha parte vendedora e vou ficar equilibrado. E aí eu recupero se eu tiver perdido alguma coisa, caso comece a subir. Se eu tiver perdido alguma coisa, eu recupero, não tem problema. A minha conta tá desse jeito aqui, ó. Eu estou com 44, 445.604 mil satoshis. Tá? Eu estou com $280. Só que esses $280, esse aqui é o livre. Se eu fechar minha conta agora, aqui está marcando $1.000. Se eu fechar minha conta agora, vai abater o lucro com o prejuízo, vai bater e aí vai sobrar isso aqui livre para mim, tá? Só que eu estou com a operação presa aqui, olha, no valor de, vou colocar aqui em Bitcoin, no valor de 27% de um Bitcoin e no valor de 28% de um Bitcoin. Então essa operação minha, pessoal, o meu intuito aqui é entrar, eu já estou no Prisma, tá? Isso aqui é o meu operacional Prisma.
Eu já estou nele. Quando aconteceu em 2021, que eu desenvolvi ele, eu também estava nele. Só que, infelizmente, eu não tinha o Trix, né? Que me dava aí uma saída no fundo, igual aconteceu aqui, ó. Eu até tinha ele, mas eu não tinha confiança, tá? Eu não tinha essa confiança que a gente tem hoje. Então, hoje, tá? O que eu estou esperando? Eu estou esperando esse ponto acontecer, ó. Esse ponto de compra acontecer. Só que quando esse ponto de compra acontecer, eu preciso estar em uma posição tranquila com relação à margem. Eu preciso ter margem aqui, ó. E eu não tenho essa margem ainda. Então, como que eu vou construir essa margem? Para que eu consiga fechar minhas operações e fazer aqui a manobra do Prisma, tá? O Prisma 125X, que é o operacional que eu desenvolvi. Eu preciso fechar com segurança que eu tenha margem, tá? Eu preciso ter pelo menos o ideal, né? O ideal seria 80% de margem, tá? Isso aqui ser no caso aqui 20% da operação. Então eu preciso ter uma margem muito maior aqui nesse sentido, tá? Nesse sentido, eu preciso de uma margem muito maior. Eu vou aguardar, né, ver se vai acontecer realmente essa queda. Nós estamos aqui na abertura e fechamento no 4 horas, tá? Então aqui vai fechar, eu acredito que 1 da tarde, tá? 13 horas vai fechar o 4 horas, e aí ou ele vai continuar caindo ou ele vai tomar uma direção de subida, tá? Essa aqui é a grande sacada. Ou ele vai começar a subir ou ele vai começar a cair. Se a gente for observar, né, o passado e colocar aqui a sombra, ele está mostrando que ele está seguindo a sombra. Então, por isso eu acreditei nessa venda, tá? Ele não se segurou aqui, ele continuou perdendo, ele já está perdendo aqui, ó. Inclusive ele já perdeu a abertura e fechamento aqui. Ó, se a gente for puxar aqui pela Binance, né? Se a gente for colocar em cima ali, em cima do abertura e fechamento, ó, ele já mergulhou abaixo da abertura e do fechamento da 4 horas. Tá? Vou colocar no diário. Vamos ver no diário aqui como é que tá. Então, no diário, ó, abertura e fechamento. Aqui, no caso aqui foi fechamento, tá? Ele fechou vendido numa queda bem forte, o candle. E aqui o candle abriu, a abertura foi aqui, no mesmo lugar do fechamento, tá? Só que antes dele fechar lá em cima, ele caiu abaixo aqui, ó. Então esse pavio aqui que ele deixou é um movimento que ele ficou vermelho. O candle ficou vermelho. E aí ele recuperou tudo, passou a abertura e fechou aqui em cima. Então, o candle de fechamento, o fechamento foi aqui, ó. Até o presente momento, o fechamento abriu queda, abriu, fechou, mas não fechou em momento nenhum acima desse candle aqui, ó. Então, nós estamos presos, né, dentro desse candle aqui, ó. Nós estamos presos, o preço está preso dentro desse candle aqui. Se ele romper, tá? Se ele abrir mais um candle aqui, ó. Vamos imaginar abertura e fechamento no diário. Se ele abrir mais um candle vermelho, aqui, tem que ser assim mesmo. Se ele abrir mais um candle aqui, pessoal, fechar assim, ó, aí eu já vou considerar que ele vai realmente começar uma queda. Aí nós vamos perder esse fundo aqui, abertura e fechamento, tá? A mínima, ele provavelmente vai perder a mínima. Provavelmente ele vai perder a mínima. E aí vai abrir um novo candle de novo, e aí a gente vai ver esse cenário aqui, ó. Esse cenário se desenrolar. E aí vai confirmar, né, vai estar consolidado aquela análise de 30% de queda. 30% de queda. Aqui, ó. Mais de 30%, né? Aqui tá dando 38%. Aí vai consolidar isso aqui. O que eu gostaria de ver? Aí eu gostaria de ver ele caindo. Claro que eu gostaria de ver ele caindo.
Tá? Meu objetivo, meu desejo aqui, meu maior desejo é ver o Bitcoin caindo, tá? Ele formando um fundo semelhante a esse aqui, ó. Aí nós vamos entrar, né, com tudo, tá? Só que qual é vamos dizer assim, né, o grande pulo do gato, vamos falar assim, o grande pulo do gato aqui com relação a isso. Se o Bitcoin, se o Trix e o Bitcoin começar a cair e o Trix der uma compra, tá? O que aconteceu nessa compra passada aqui, ó? Ele teve a queda e a compra foi bem para frente, ó. Só depois desse ponto aqui que aconteceu essa reversão, tá? Que foi bem escasso. Aqui não tinha liquidez nenhuma, não tinha negociação, não tinha nada. De uma hora para outra começou. Aqui pode ser a mesma coisa. Porém, todavia, entretanto, se ele acontecer de acender a ponta aqui e ainda não tiver concluído essas contagens aqui, ou não tiver concluída a onda 5, nós vamos precisar considerar o cruzamento da média. Tá? Nós vamos precisar considerar o cruzamento das médias. Que quando acontecer o cruzamento da média para cima, nesse ponto assim, ó, aí sim nós vamos tomar uma posição, tá? Porque se ele vamos imaginar que ele cruzou e acendeu aqui e ele cruzou aqui, ó, e ainda tiver mais queda, pode ser que a gente seja liquidado. Então tem que ter esse cuidado. Então o medo, pessoal, ele faz parte. Quem está operando no mercado, o medo faz parte, ok? O medo ele faz parte. Ah, mas eu não vou conseguir fechar tudo. Então a gente fecha só uma parte. Nós vamos fechar só uma parte, tá? No sentido aqui, ó, o que é o ideal, tá? Decisão a ser tomada. Esperar esse momento acontecer, tá? E entrar comprado apenas depois que o Bitcoin começar a fazer um movimento de alta com a média. Vou dar um zoom aqui bem próximo aqui, ó. Então olha só. Acendeu o Trix, compra. Olha isso, pessoal. Quem comprou, você colocou um stop aqui atrás aqui, ó, ou ficou observando, foi embora. Então esse ponto de compra do Trix, ele é muito forte. Ele é muito forte. Tem as questões de complexidade de onda? Tem. Igual aqui, por exemplo, ó. Ontem eu até dei uma alinhada nesse Trix, eu dei uma mudada nele, porque estava pegando mais em cima. E eu mudei a configuração dele, ó. Então olha só. A compra aqui, ó, ele estopou, ó. Ele estopou essa compra. O nível então ficou aqui. Então o stop tem que ser antes, num fundo anterior, tá certo? Aqui deu certo. Esse aqui foi o halving de 2020. Tá? Aqui foi o Corona Crash, ó. Esse aqui foi o Corona Crash. A queda grande, tá? E aqui agora, ó, mesma coisa, ó. Só que olha onde ele deu compra. Ah, mas eu posso entrar comprado no cruzamento da média. Pode também, dá certo também. Tá certo? Então aqui cruzou a média no diário. Olha a cara para cima, stop embaixo, né? E segue, porque a contagem já está acabando. Olha essa cunha. Olha essa cunha aqui, pessoal. Isso aqui é uma onda 5. Olha essa cunha. Triângulo, né? É uma onda 5. Ó. O 5 é um enfraquecimento, ó. Não teve movimentação. A 5 final, né? Não teve movimentação. Não é interessante? Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Inclusive eu estou preocupado com relação a isso. Eu estou um pouco preocupado com relação a isso aí. Se ele fizer esse movimento ali, né? Pode ser que comece a subir também. Então eu preciso ter esse pensamento, pessoal, porque eu preciso me proteger. Se caso isso aqui não aconteça de cair, eu preciso me proteger. Eu não posso ficar 100% focado num único operacional, não tem como fazer isso, tá? É loucura. Porém, tá tudo dizendo que vai cair, né? Então, vamos seguir em frente, tá? Vamos seguir em frente. Eu entrei novamente.
Então assim, eu estou novamente na venda aqui, estou com 10 a mais na venda. Se ele começar a perder aqui, ele começar a descer e ele perder esse fundo aqui, aí nós vamos engatar mais venda ainda. Eu vou pôr mais venda, porque aí vai ser uma queda mais forte, né? Então é acrescentar mais venda, tá? Ciente de que se ele começar a voltar a subir, aí a gente fecha a posição, tá bom? A gente fecha as vendas, a gente vem aqui, ó, tem 10 a mais, coloca aqui 10 e vem aqui a mercado, ó, e fecha. É assim que funciona, coloca 10 aqui e fecha. Pronto, fechei 10 contratos. Quanto que é 10 contratos? 10 contratos são $1.000, R$5.000. Fecha aqui a operação, tá? Mas vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. No 4 horas a gente consegue acompanhar melhor, ok? Se ele começar a subir aqui, pessoal, eu tenho, por isso eu tô falando, a gente precisa ter esse entendimento, esse pensamento. Se você ficar enviesado, tá? O mercado ele vira na sua cara, ele te dá um tapa na cara, ele te dá uma bicuda no saco, uma bicuda na bunda e aí você toma ferro, entendeu? Você sai bem machucado, a sua conta sai bem reduzida. Aqui minha conta tá pequenininha, nós estamos acompanhando isso aqui, né? Mas vocês vão ver o que vai acontecer, tá? Vocês vão ver a mágica que vai acontecer. Quando eu estava, pessoal, vou dar um exemplo do que aconteceu lá atrás, em 2021 para 2022. Nessa região aqui, ó, eu desenvolvi o meu operacional, a lógica do meu operacional, tá? Eu entrei com 160 contratos, nós tínhamos aqui 160 contratos nessa altura. Quando nós chegamos aqui embaixo, nós tínhamos eu tinha 1.8 Bitcoin, eu tinha quase 2 Bitcoins na posição negativa e quase mesma quantidade na posição positiva, tá? E o que eu precisava fazer aqui para eu conseguir pegar esse Bitcoin que estava na posição positiva? Eu tinha que fechar o positivo aqui, tá? Não ser liquidado e deixar o negativo subir. Era só isso que eu precisava fazer, tá? Quando ele chegasse nessa posição aqui, ó, o retorno ele seria, né, da mesma proporção da queda, e aqui eu teria 2 bitcoins. Então era isso, tá? Então olha só, vou fazer a conta aqui para expor para vocês aqui o que aconteceu, ó. Vamos pegar o preço mais ou menos aqui nessa região que nós vendemos, ó. Nessa região aqui, ó. 43 mil. E ele caiu aqui para 16.500. Então 43 para 16.500. Vamos lá. Vamos fazer a conta, ó. Então short 43 mil. Aqui nós chegamos aqui a 16.500. E eu tinha aqui, eu acho que era 160. Eu não sei se eu tinha mais que isso. Eu acho que era isso. Era mais que isso. Não era só isso aqui. 300. Eu acho que eu tinha 600 contratos. Acho que eu tinha quase 600 contratos, pessoal. Não era 160. Estão vendo? Então só essa queda naquela época lá, eu tava com 1.8, 480. Eu não tô lembrado aqui a quantidade de contrato que eu tinha, não. Acho que era mais ou menos isso, uns 480 contratos. E eu fiquei com essa quantidade de negativo e de positivo. E o que aconteceu? Quando chegou lá no fundo, olha o custo. O meu custo era muito baixo, tá? Eu estava com um custo muito baixo operacional para mim conseguir esse retorno aqui, ó. Então quando chegou lá no fundo, mas por que você entrou só vendido? Eu poderia ter entrado só vendido, tá? Só que eu entrei com a posição protegida. Esse é o objetivo, estar com a posição protegida. Agora, no momento atual agora, nós estamos em 60 e a gente está em 68, né? 68. Se a gente conseguir pegar uma queda até os 40, vamos colocar 45.
para ser bem realista. Ó, eu não consigo aquela quantidade que eu tinha antes, tá vendo? A distância é muito pequena e já passou. Então eu não consigo aquela quantidade que eu tinha antes. Eu tinha que ter colocado. Pior que eu coloquei uma quantidade boa de venda lá em cima no topo. Quando começou a cair, eu fui tirando o dinheiro. Eu fui sacando. Fui reduzindo a quantidade dos contratos. Devia ter segurado. Mas tá certo. Vai chegar, nós estamos muito novo ainda no mercado. E vai chegar a hora da gente conseguir ter esse retorno aí grande aí. Tá? Então o meu objetivo aqui agora é o seguinte, pessoal. Entrar nos 45 e sair nos, vamos colocar aqui, se eu colocar aqui 125 mil no long, ó, eu já vou ter quase 70% de um Bitcoin, tá? Com 480. Mas se eu colocar 800, que é o meu objetivo, eu vou conseguir, quando ele chegar de novo no 125, eu vou estar com um Bitcoin com um custo bem baixo, tá bom? Então é mais ou menos isso aqui. Vamos ver o que vai acontecer e vamos aguardar, vamos esperar. Espero que quando der 1 hora da tarde, o Bitcoin comece a cair aqui e faça esse fundo que nós estamos esperando, tá bom? Só um forte abraço, fiquem todos com Deus. Eu não vou me estender mais. Valeu!